Então, acho que daqui a pouco ele vai dizer que estamos gravando. Estamos gravando. E agora eu preciso ativar a apresentação da minha área de trabalho. Então, present now. Your entire screen. Vamos ver se eu escolho a tela correta. Não, eu quero essa aqui. Share. Apareceu a lista 5 aí, não é isso? Ok, então era isso mesmo. Então, então vamos lá. Tem uma pergunta da Rebeca, era sobre a questão 1, não é isso? Sim. Então, Rebeca, atenção, a gente discutiu, é simples. E aqui você tinha calculado este senhor. E aí eu lembro que o SCC é igual àquilo que a poupança externa com sinal invertido. Professor, na verdade, a minha dúvida... Então, só um minuto. Então, se você calculou o saldo em conta corrente, que a poupança externa foi pedido depois, ela é igual ao saldo em conta corrente com sinal invertido. Tá? Então, assim, o meu pressuposto é que quando a gente chegou aqui, o resto já estava feito. Mas não era isso, não? Você estava com problema no saldo em conta corrente? Pode falar, Rebeca. Não, estou com problema com o valor de poupança externa recebida pelo país. Que é o último. Então, eu falei, essa poupança externa é o saldo em conta corrente com sinal invertido. É? Ah, tá. Espera só um minuto. Então, vou tentar botar aqui. Ali eu não consigo escrever no PDF. Vamos lá. Eu estou dizendo o seguinte. A chamada poupança externa, ela é igual ao ESCC, saldo em conta corrente, tá legal? É igual ao saldo em conta corrente com sinal invertido. Então, se o saldo em conta corrente é 10, a poupança externa é menos 10. Vamos ver o que eu falei no gabarito. Não, eu quero aqui PDF no website. Listas, gabaritos. Questão 5. Questões adicionais. Olha lá, 80, 90 e menos 80 no fim, tá certo? Não, esse é 80 e o menos 80 aqui, ok? Tá certo? Sim, obrigada. Então só para não ver dúvida. Isso aqui, sugestão, deu um jeito... Ops! Esqueci de um negócio aqui. Tem que botar mais uma coisa ali na minha lista do que fazer, serviços. Estão vendo aí agora o que eu tenho que fazer, desculpe. Eu tenho que dar um comando aqui, perdão. Orcon, iniciar. Que aí, isso aí trava a caneta só na metade, só em um dos monitores, fica mais fácil para escrever. Está iniciado, aparece um negócio que eu vou fechar. Então é isso aqui. Esta igualdade aqui é importante lembrar nesta disciplina, tá? Poupança externa igual saldo em conta corrente com sinal invertido. Era só isso, Rebeca? Sim, obrigada. Não. Mais perguntas, mais dúvidas? Então, só para não haver dúvida, uma aluna comentou que como a gente tinha tido uma sessão de dúvidas antes da primeira prova, e ela achou que ela achou que seria melhor deixar para trazer as dúvidas na próxima sessão de dúvidas. Não, vocês tragam as dúvidas gradualmente, como a Rebeca fez hoje, tá? À medida que as dúvidas forem aparecendo, tragam para a gente discutindo aqui. Então, dito isso, alguém quer fazer mais uma pergunta? Tirar mais dúvidas? Então, a gente vai avançar com a matéria. Então, eu vou fechar esses PDFs aqui, que no momento eles não servem para nada. Não quero salvar. E a gente tinha discutido o gráfico 1, figura 1, né, que tem 3 gráficos. Então, para não haver dúvida, gente, até como o nome diz, aquilo que a gente aquele conjunto de equações que a gente discutiu no final do tópico anterior, que nós chamamos de modelo monetário do valor de pagamentos, como o nome já diz, claro, é um modelo econômico. Tá? Isto aqui, que os senhores já discutiram no outro curso de economia que vocês tiveram,
no primeiro semestre, é um modelo econômico, provavelmente o mais simples que nós temos. Tá? Então, aqui sai o preço de equilíbrio e aqui sai a quantidade de equilíbrio. Às vezes, a gente chama o equilíbrio, né, nos cursos de micro, de E de equilíbrio. Não é, aqui a gente usa o E para a taxa de câmbio. Então, modelo monetário, balanço de pagamentos, como o nome diz, um modelo. Isso, esse gráficozinho aqui, com uma curva de demanda, uma curva de oferta, também é um modelinho simples. O que a gente discutiu na aula passada, que a gente tinha 3 figuras, eu estou falando que a gente combinou, na verdade, combinamos na figura 3. Vamos ver se eu tenho sucesso em reproduzi-la aqui, como a gente fez na aula passada. Então, agora eu estou tocando, eu quero vir aqui, notas, tópico, que está numerado como 9, PIC 3. Ok, por enquanto deixa só aqui. Depois eu tento, se for necessário, eu copio para o software que eu escrevo. Isso aí, então, é um modelo para determinação conjunta da taxa real de juros e da taxa real de câmbio. Taxa real de juros é o Rzinho, taxa real de câmbio é o Qzinho. Então, os valores marcados com chapéuzinho, o chapéu são os valores de equilíbrio. Lembrando que a taxa, no caso da taxa real de câmbio, o que a gente está, na verdade, no gráfico, a gente determina 1 sobre Q, mas na hora que a gente sabe quem é 1 sobre Q, a gente sabe quem é o Q. Então, lembrando o que acontecia? A interação entre essas duas curvas, uma curva de poupança, de desejo das pessoas em pouparem, que era tão maior quanto maior fosse a taxa real de juros, com uma curva de desejo dos agentes em investir, o investimento total, esse investimento total, investimento doméstico, naquele I que aparece na definição de PIB, mais o EL, esse era decrescente na taxa de juros. A interação dessas duas curvas define a taxa real de juros. Aí, dada a taxa real de juros e a curva, as preferências das pessoas por investir no exterior, que é representado por essa curva IEL, você determina o saldo do IEL, o X-chapéu. E dado o X-chapéu, esse X-chapéu, se ele for positivo, ele tem que ser absorvido no mercado na outra ponta do mercado de câmbio, que é a parte onde os agentes estão comprando e vendendo moeda estrangeira para fins de comércio exterior. Ou, se fosse negativo, a gente marcaria igual, marcaria aqui desse lado. Nesse caso, teria que ser suprido como excedente no mercado de vidas para fins de comércio exterior. Tá? Eu lembrei aqui o seguinte, eu reparei depois, não mencionei na aula passada, está agora na hora de deixar de ser preguiçoso e já copiar isso aqui no quadro para poder fazer umas marcações. Aquele software ali eu não consigo escrever, é só exibição de foto. Abrir. Abra aqui, melhor ainda. Ó. Não. Ok. Não, eu deveria ter copiado. Vamos lá. Editar. Selecionar tudo. Ctrl C. Arquivo novo. Não. Colar. Pronto. A gente bota isso aqui. Ok. O pequeno comentário é sobre esse subscrito D aqui. Superescrito D. Não é de demanda, não. Esse D quer dizer doméstico. Para deixar claro que, se esse valor aqui é 100 bilhões, esse outro aqui não necessariamente é 100 bilhões. Provavelmente não é. Então, aqui é uma coisa como isso é 100, esse outro aqui é 20. Então, para deixar claro que eu botei o D aqui para deixar claro que o valor de equilíbrio aqui não é igual àquele valor de equilíbrio que ali está. Então, aqui são reais, lembra, a gente mencionou preços constantes, nesse mercado onde há interação dos agentes nacionais, um mercado doméstico, onde a gente determina a taxa real de juros. Aí o X, sem subscrito nenhum, aqui vai ser o investimento externo líquido e também o saldo da conta das exportações líquidas. Lembrando que um dos pilares desse modelo é a igualdade IEL igual a EL. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? E aí uma coisa importante.
nesse sistema de 3 gráficos, eu mencionei na aula passada, esse eixo aqui ele tem que ficar perfeitamente alinhado com esse eixo aqui. Você não pode botar esse gráfico aqui e o outro aqui para a esquerda, ou lá, às vezes eu aprendi que bota na direita, ou bota na outra página, não. Esse esquema gráfico tem que aparecer aqui desse jeito que está aparecendo no quadro, tá? Alguma pergunta até aqui? Ah, mas por quê? Só porque você quer? Ops, mesmo que for só porque eu quero, o professor tem alguns poderes, mas não é um mero capricho, não, gente. Vamos lembrar, observar o seguinte, a importância desses dois sujeitos estarem perfeitamente alinhados, desses dois eixos estarem perfeitamente alinhados, que aí graficamente fica fácil de você verificar que este valor aqui, se aqui é 10, isto aqui é 10 também. O valor aqui é 10, aqui também é 10, ok? Ou seja, esse alinhamento perfeito que eu estou exigindo entre esses dois eixos verticais é uma maneira simples de graficamente você implementar a condição IEL igual a EL, ok? Perguntas? Então, a gente vai continuar avançando e, se não me falha a memória, o próximo passo aqui, e que ia fechar esse tópico, nós vamos fazer 3 exercícios. Deixa eu conferir. Na verdade, acho que só 2. Não, 3. 3 exercícios. Então, para cada exercício eu tenho uma figura. O exercício 1 é a figura que lembra. Essa que está aparecendo aí é a figura 3. Então, para o exercício 1 tem a figura 4. Para o exercício 5 tem a 6. Não, para o exercício 2 tem a 5, desculpe. E para o exercício 3 tem a figura 6. É importante todo mundo, evidentemente, ter as notas de aula em mãos, que eu vou tentar, a nossa abordagem aqui, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar aproveitar esse gráfico que aqui está para obter os outros, tá certo? Só, mas por que você não usa a figura 4? Porque a figura 4 já está resolvida, já está tudo feito. E eu quero, tomando como partida este gráfico, o gráfico que está aí no quadro para vocês, obter a figura 4, tá ok? Todo mundo entendeu? Então é importante que tenha o material em mãos, que não tenho dúvida. O que está desenhado nas notas de aula, perdão, o que está disponível nas notas de aula, vai ficar muito melhor do que aquilo que eu estou escrevendo, que eu vou rabiscar aqui. Tá? Ah, mas se você desenha tão mal, por que você vai, então, desenhar? Porque pelo menos você vai ter a chance de me ver deslocando curvas, discutindo o que está acontecendo. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Todo mundo entendeu, então, a abordagem agora? Maravilha. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou botar, vou usar preto também, no momento. Eu vou tomar esses equilíbrios que já estão aí como equilíbrios iniciais. Tá? Então, eu vou numerá-lo, botar número 1 aqui. 1. Não, desculpe, eu vou botar isso em azul mesmo, desculpe. Por que em azul? Porque eu vou querer escrever em cima das linhas e com preto não ia aparecer. Então, esse aqui é o equilíbrio 1. Vamos ver se aparece. Acho que dá para ver, né? B1, C1. Então, aqui é o XD1, X chapéu 1, X chapéu 1. Tá? E aqui chapéu, aqui tem umzinho também. Então, isso aí é a situação inicial. Aí a gente fala que houve um aumento do déficit fiscal. Isso é ilustrado na figura 4. E aí a gente tem que pensar, primeiro assim, só falei, obviamente, déficit fiscal. O que acontece nesses gráficos que estão aí? Com sorte, a gente vai identificar corretamente qual é a curva que se desloca ou as curvas que se deslocam. Então, não vou fazer da maneira mais rápida. A maneira mais rápida seria assim melhor. A resposta é essa. Eu vou tentar fazer como se eu fosse aluno, como os senhores, que eu não lembrasse. E, às vezes, o que eu estou lembrando pode estar errado, né? Então, se vocês, em algum momento, perceberem que o que eu estou fazendo está me levando para um caminho diferente do gráfico, da solução, ou seja, que é a figura 4 e o texto que eu coloquei aqui, me avisa. Perguntas até aqui? Então, assim, eu olho para cá, olha, essa curva aqui, ela só desloca se esse ponto B mudar. Então, por enquanto, essa aqui eu deixo parada. Tá? Essa aqui só desloca quando essa é a demanda
por moedas para fim de exportação e importação. Então, não. A menos que eu tivesse uma hipótese, se normalmente o pessoal não faz, que o governo aumentou o déficit para comprar produtos importados. A gente não vai fazer essa hipótese. Então, essa curva aqui, a princípio, não se desloca. Tá? A curva de investimento externo líquido representa as preferências das pessoas por investir no exterior. A princípio, ela não se desloca. A curva de investimento, essa curva ET, também ela depende do retorno dos investimentos, tá? E também do chamado, teria ali aqui dentro o investimento do governo, né? Que o IT é igual ao I, aqui dentro tem o investimento do governo em fábricas, estradas, mas o IEL, tá? Então, a princípio, ela não se desloca. Não acontece nada. Não, a curva S se desloca. Porque esse S que aqui está, vamos lembrar, é a poupança total dos agentes brasileiros, do governo e dos demais, do setor privado, da organização não governamentais, blá, 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 aqui no Brasil. Então, esse S, lembra que é aquilo que a gente chama de poupança privada, mais T menos G. Ok? O que acontece? Então, mas aqui não tem déficit fiscal, não. Pensa o seguinte, para facilitar a sua vida, é a mesma coisa. Fixa o T, por exemplo, a arrecadação tributária, e aumenta esse G aqui. Ok? O que acontece com isso aqui? Isso aqui cai. Então, a ideia é a seguinte, se a taxa de juros não mudasse, a poupança teria que ser menor do que esse valor. Então, a gente precisa que a curva de poupança se desloque para a esquerda, conforme eu vou desenhar aqui, ó. Ok? Então, essa curva, então, agora eu vou dar um nome a ela de curva S1, porque vai ter uma nova curva de poupança que eu vou chamar de S2. É isso que acontece na figura 4? Nenhum aluno vai me ajudar, né? Tá bom. Não dá para confiar em vocês. Pensei que vocês fossem meus amigos. É isso que acontece, tá? Sim. Obrigado. Então, a gente tem um novo equilíbrio. Que eu vou chamar de A chapéu 2, com uma nova taxa real de juros de equilíbrio. E agora, então, aqui, ó, Alexandre, deixa de ser preguiçoso. Faz direito isso. Então, esse aqui precisa do númerozinho 1 aqui também, ó. Esse aqui também precisa do númerozinho 1. Aí eu vou fazer um comentário aqui para vocês. Na dúvida, você pode numerar tudo, tá? Eu estou tentando fazer que nem da maneira mais elegante possível, ou seja, a maneira mais elegante possível envolve não numerar as curvas que não se deslocam. Na dúvida, se você quiser, você pode numerar todas. Eu poderia ter saído numerando tudo aqui, mas vou tentar fazer do jeito que ficou na figura 4. Bom, então, a gente tem um valor aqui, x1, x2d, Aí agora me ocorreu o seguinte. Provavelmente, na figura 4 não tem nenhuma figura com chapeuzinho, tem? Nem ponto com chapeuzinho, tem? Não tem. Mas por que tem... Que quando não tem número, como era o caso da figura 3, eu coloco o chapeuzinho. Mas por que você coloca o chapeuzinho? Se eu não colocar... Olhando para a figura 3, tá? Não tinha esse número 1 aqui. Se eu não coloco um chapéu aqui, eu coloco só R, o que é isso? É um R, é o mesmo R que está aparecendo aqui no eixo, o R sem nada é a variável aqui do eixo, tá? Então tem que ter alguma coisa para diferenciar o R que eu marco aqui, então no caso eu marquei com o chapéu. Então fazer uma pequena correção aqui. Apagar o chapeuzinho, tá? Na medida do possível. Não vou apagar tudo, porque se eu apagar de forma muito perfeita, eu acabo apagando... Isso aqui não é muito fácil de apagar, não. Então, aqui, eu não quero, evidentemente, borrar nada. Apagar uma linha que não deveria apagar alguma coisa do tipo, tá? Aí, com sorte, consigo ainda apagar aqui alguma coisa. Pronto. Acho que tudo que é chapeuzinho foi embora, né? Sim. Não, tem um aqui sobrando. Um chapeuzinho chato aqui, ó. Chapeuzinho chato. Tudo agora. Todos eles foram embora. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, agora a gente volta para o exercício propriamente dito. E aí, o que é que a gente faz como nós tínhamos feito antes? A gente projeta esse R2 para a direita
assim, ó, de forma... Deveria, isso aqui deve ser absolutamente horizontal, conforme nas notas de aula. Aí marca aqui o mesmo R2, aí projeta ele para cá, você vai ter um valor aqui x2, ok? Por enquanto está ficando igual a figura 4? Sim. Obrigado. Aí então agora uma pequena novidade. A gente observa que conforme nós tínhamos antes, aqui a gente vai ter uma nova linha vertical, que é a oferta para o mercado para fins de comércio exterior. Então, essa curva SL, ela precisa receber o número 1. E aí tem uma nova curva, que eu vou tentar encaixar o nome aqui. Dois. E aí o valor de equilíbrio da taxa de 1 sobre Q é isso aqui. Isso aqui é o x2. Quase que acabou, estou vendo que tem uma pequena imperfeição. Qual é? Faz direito, Alexandre, pelo amor de Deus. O aluno merece melhor que isso. Marcar o ponto B2 ali, ok? Então, a menos de uma confusão minha, isso aí está relativamente parecido. Peço desculpas pela má qualidade do desenho do quadro, com a figura quatro da nota de aula. Não é isso? Sim. Eu acho que não esqueci nada, acho que está tudo ali. Se alguém... não está tudo, não, está tudo não, você errou. Presta atenção, Alexandre. C2. Nós temos aqui, tá? Tinha um ponto C1, agora tem um ponto C2 aqui, tá? Agora sim, não, agora tem tudo. Bom, então agora, aí quase que acabou, mas tem mais uma coisa aqui para... Então agora, indo para a página 3. Página 3 das notas de aula tem lá. Exercício, aumento de déficit fiscal. Figura 4. Mercado de fundos. A curva S se desloca para a esquerda. Como é que você sabe que ela se desloca para a esquerda? A gente teve uma discussão aqui. Eu cheguei e falei, olha, acho que essa aqui não se desloca, nem essa. Essa aqui acabou se deslocando por conta o valor do IEL modificou, né? Mas não, a modificação, desculpa, o deslocamento dessa reta vertical para a esquerda, conforme a gente está vendo aqui, não se deu diretamente devido à mudança ao aumento do déficit fiscal. Se deu indiretamente devido à mudança no saldo do investimento externo líquido. Tá? Então, a gente vê, aqui nada acontece no primeiro momento, aqui também não, curva VT não. A gente chegou à conclusão que era a curva S que se deslocava. Então, vocês podem ver que aqui nas notas de aula eu simplesmente pulei a minha discussão, a discussão que a gente teve aqui referente à identificação da curva ou das curvas que iriam ser afetadas. Aqui, no caso, foi uma curva só, no singular. No primeiro momento, né? Que depois essa reta vertical aqui também se deslocou. Aí, resultados. ΔR positivo. Como é que você sabe que o ΔR é positivo, Alexandre? Fácil. Olha para o gráfico, o primeiro gráfico à esquerda, esse aqui, ó. Você vê que em equilíbrio a taxa real de juros aumenta. Você também tem que o IEL cai. Como? Olhar porque o valor do X diminui. Consequentemente, isso deve aparecer ali nas notas, o EL também cai porque o EL é igual ao EL. E eu falei que tem um delta Q negativo. Como que eu sei? Olha para o gráfico. 1 sobre Q cresce, logo o Q diminui. Tá? Aí eu menciono aqui embaixo, ó, vale ressaltar que é possível concluir que o investimento privado se reduz, pois a taxa real de juros aumentou. Se você tivesse preocupado, o que acontece com o investimento? Isso aqui, essa curva IT é igual a I mais IEL. Mas a gente sabe que o investimento privado caiu.
porque ele se relaciona de forma decrescente com a taxa real de juros. Tá? Perguntas até aqui? Então, agora, eu vou fazer só o seguinte. Eu quero o gráfico melhor, mais bonito aqui. Então, vou abrir a figura 4. Abrir. Aqui eu estiquei, abusei da sorte. Ok, então isso é a mesma figura que tem nas notas de aula, bem melhor do que a que ficou no quadro, né? Talvez o quadro tivesse vontade de ter cores, né? Mas acho que essa aqui domina a outra, evidentemente, né? Pelo menos na minha opinião. Aí eu digo explicação do gráfico. Lembra que eu tinha falado, gente, que daqui para frente, e vai ser difícil na segunda prova não ter gráfico. Na verdade, é mais fácil as duas questões na próxima prova envolverem gráficos do que nenhuma questão ter gráfico. Acho praticamente impossível que não haja gráfico na segunda prova, mas sei lá, talvez pode ter, mas a princípio, agora a gente vai estar usando gráficos daqui até o final do curso, já vimos usando antes, né? Bom, e aí eu tinha falado que é preciso explicar o gráfico. E aqui eu coloquei uma explicação para o gráfico. A primeira vez aqui em sala que a gente falou de explicação do gráfico, era um arcabouço bem mais simples. E agora eu estou vendo aqui no topo da página 4, eu coloquei explicação do gráfico. Eu deveria ter dito explicação da figura ou explicação dos gráficos, né? Que nós temos 3 gráficos. Tá? Tem que explicar tudo isso aí de forma conjunta. É difícil mesmo. É difícil. Claro que não, mas é mais trabalhoso. Então vamos lá. Vou só voltar aqui. Vou apagar. Alguém se opõe que eu apague isso aqui? Então vamos ver. Eu tinha dado um roteiro que envolvia os seguintes pontos. Falar das curvas iniciais. 2. Falar do equilíbrio inicial. 3. Falar do deslocamento das curvas. Das curvas, ou da curva, vou deixar de forma genérica aqui. Acho que o plural fica mais genérico. Das curvas, no caso, vai ser uma só. No caso, na verdade, vão ser 2, né? Inicial. No primeiro momento, uma curva só se desloca, depois uma segunda curva se desloca. Deslocamento das curvas. 4. O equilíbrio final, o novo equilíbrio. 5. A comparação. 2. Equilíbrios. Dá aqui minha abreviatura para equilíbrio. Então, a explicação deveria contemplar esses 5 pontos. Então, vamos lá. Vamos ler juntos aqui a página 4. Na situação inicial, ou seja, antes do aumento do déficit fiscal, aproveitar e fazer um pequeno comentário aqui, gente, que não seria relevante no período antes da pandemia, que as provas eram em sala sem consulta. Agora as provas são sem consulta. Caindo isso na prova, e provavelmente vai cair, que se tiver gráfico vai ter que explicar, faça a explicação com as suas palavras, tá? Não simplesmente copie as minhas e troca as letrinhas, não, por favor, tá ok? Cada um com as suas palavras, ok? Todo mundo ouviu o que eu falei? Tá claro isso? Não é de bom... Até o ponto aqui, para não haver dúvida. Primeiro, aquilo que chamam de plágio é uma coisa séria. Inclusive, no Brasil está no Código Penal Brasileiro tipificado como crime. Né? Envolve alguém se apresentar como autor de algo do qual ele não é autor. Então, e eu não acho efetivamente que, por exemplo, um aluno que numa prova, digamos que fosse uma prova sem consulta, ele lembra do que o professor escreveu no quadro, usa as palavras do professor na prova, eu não acho que necessariamente é uma coisa errada, eu não chamaria isso de plágio, tá? Mas acho que assim, não é um bom hábito você usar as palavras dos outros quando tem o seu nome, você vai ter uma prova, a prova lá está com o seu nome, tá? Então é melhor não evitar usar as palavras dos outros. Mas realmente, o que eu não sei se alguém aqui vai lembrar, pouco depois que o ex-juiz e então ministro da Justiça, Sérgio Moro, tinha saído de Curitiba, a juíza que assumiu
no lugar dele, condenou o ex-presidente Lula no segundo processo, e o processo a decisão foi revertida porque ela teria copiado trechos de uma sentença do Sérgio Moro. Alguém lembra dessa história? Mas o fato que houve. Mas é engraçado que, por exemplo, um artigo, um livro, está lá o autor e o conteúdo do livro. Aquilo lá não pode ter cópia. Tese de mestrado, monografia de graduação, tese de doutorado, isso não pode ter cópia. Mas assim, eu não sou realmente sentença judicial, que mesmo não tem uma pretensão intelectual, acho que do juiz, de que aquilo é uma coisa absolutamente inédita, né? Que, no caso, se você jogar no Google, então, modelo de petição de contrato de aluguel, ou, perdão, petição para ação de despejo por falta de pagamento do aluguel. Você acha um bando de modelos lá? Aí me pergunta se um advogado pegar um modelo pronto, se colocar os dados dele, do cliente dele e entregar aquilo, ele está cometendo alguma ilegalidade? Imagino que não, mas... Então, mas aqui o que nos interessa é, por favor, quando cair na prova, com as próprias palavras dos alunos. Caísse essa questão. Igualzinho. Não pode simplesmente copiar o que eu falei, tá legal? Bom, dito isso, vamos voltar aqui para a explicação do gráfico propriamente dito. Na situação inicial, ou seja, antes do aumento do déficit fiscal, as curvas relevantes no mercado de fundos são IT e S1. Aí aqui, mas, por exemplo, a gente pressupõe que o leitor domina tudo, assim, o leitor domina tudo que vem antes do exercício propriamente dito. Então, esse gráfico que aqui está, conforme vocês vão ver no manual do Menkel, é o que eles chamam de mercados de fundos emprestáveis. Perdão, este gráfico aqui, esse aqui em cima à esquerda, é o mercado para os fundos emprestáveis. Tá? Então, o gráfico do mercado de fundos é esse, na linha superior do lado esquerdo. As curvas relevantes no mercado de fundos são IT e S1. Podemos, então, observar que o dito mercado se equilibra no ponto A1, sendo que a taxa real de juros de equilíbrio é igual a R1. Tá? Como a taxa de R1 está associada ao ponto B1, aqui é o ponto B1, aí é pressuposto, o leitor vai olhar para o gráfico, para a figura, né, que são 3 gráficos, desculpa, e vai identificar o ponto B1. Podemos concluir que o valor inicial do IEL é igual a X1, que também está marcado ali bonitinho. Assim sendo, a oferta líquida de fundos no mercado de campo para fins comerciais é dada por S1EL. No caso, essa é a reta... essa reta vertical mais à direita. Como a demanda nesse mercado é descrita por DEL, verificamos que o seu equilíbrio ocorre no ponto C1. E desta forma, a taxa real de câmbio é igual a Q1 no equilíbrio inicial. Tá? Aqui tem uma pequena complicação, né? Se for olhar o roteiro. Esse roteiro, ele funciona perfeitamente se você está num modelinho bem simples. Por isso que é importante começar a usar para ir se familiarizando com ele. No caso, por exemplo, modelo de oferta e demanda. Ele funcionaria perfeitamente. Aqui, nós temos uns complicadores. Que complicadores são esses? Que você primeiro acha o equilíbrio aqui. Aí, com essa taxa de equilíbrio nesse espaço aqui, nesse gráfico aqui. Aí, com a taxa de juros de equilíbrio, você projeta ela aqui para a direita, acha o valor do IEL, e aí você joga esse valor do IEL para cá para achar esta curva vertical, essa reta vertical aqui. Bom, por que isso gera uma pequena complicação? Que, com relação ao roteiro, eu digo, ó, primeiro olha para as curvas iniciais, aí depois você fala do equilíbrio. Aqui não funciona exatamente assim. Porque eu tenho que primeiro achar as curvas iniciais aqui, achar o equilíbrio inicial aqui, aí depois do equilíbrio neste gráfico, eu acho o ponto B1, o valor X1, para identificar essa curva, tá? Então, como eu disse, isso aqui é uma regra geral que em exercícios mais sofisticados, mais complicados, você tem que fazer ajustes. Todo mundo entendeu o que eu falei? Alguém quer fazer pergunta?
Não, então vamos continuar avançando. Então nós tínhamos falado, desta forma, a taxa real de câmbio é igual a Q1 no equilíbrio inicial. Mas o fato é que, neste momento, até agora, nós já fizemos esses 2 pontos aqui. Alguém levantou a mão? Não? Alguém? Só para perguntar, assim, então a gente explica isso, quando a gente estiver explicando o gráfico, a gente fala, não necessariamente seguiu a ordem, porque precisei calcular isso. Desculpe, Diana, você não precisa dizer por que você não seguiu essa ordem que eu coloquei aqui. Então vamos pensar, só para não haver dúvida. Se isso fosse uma questão de prova, e eu fosse aluno, se isso fosse uma questão de prova, isso que está aqui nas notas de aula, seria a resposta que, no meu modo de ver, faria jus de forma cautelosa aqui, a nota integral. Para ter erro de português, eu posso me identificar uma confusão aqui, tá certo? Esse comentário que eu fiz, que eu troquei essa ordem aqui, não faz parte da resposta. É só um comentário para você organizar o seu raciocínio, tá legal? Outra coisa, talvez pode ter dado uma impressão errada, quando esse roteiro que eu coloquei aqui, com esses 5 pontos, eu nunca vi em lugar nenhum. Não estou dizendo que é uma grande sacação da minha vida, não, mas o problema é que se você vai fazer outro curso de economia, aí você chega lá, eis aqui o roteiro que eu aprendi com o professor Alexandre. O outro professor, que isso? Isso aqui não tem... por exemplo, se você chegar num outro curso de economia e levar isso aqui, o professor tem que saber, tem que conhecer isso aqui, tá legal? Mas esse roteiro aqui não. E te digo até esse modelo aqui, que eu só vi no manual do Menkel, esse aqui. Então, tá? Então, assim, mas o ponto esse roteiro aqui não é um pilar fundamental da teoria econômica, não, ou do estudo de economia. Foi uma coisa que eu criei para os meus alunos. Tá legal? Então, você não tem que se preocupar em dizer por que você não está seguindo exatamente esse roteiro, teve que fazer um pequeno ajuste. Mais perguntas? Eu te respondi, Diana, desculpe. Mais perguntas? Bom, então o fato é que, com um pequeno ajuste nos pontos 1 e 2, a gente, comparativamente ao roteiro, a gente liquidou esses pontos 1 e 2. Então, a gente parou na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ª linha, no começo dela. Tem assim, inicial, ponto. Aí agora vem, devido ao crescimento do déficit público, ocorre uma redução na poupança do governo. Logo, a poupança nacional se contrai, a gente tinha discutido isso aqui. Tal efeito é ilustrado pelo deslocamento da curva de oferta no mercado de fundos de S1 para S2. Tá? O novo equilíbrio no mercado em questão ocorre no ponto A2, ao qual está associada a taxa de juros real R2, ou taxa real de juros R2. Alguma pergunta até aqui, gente? Por sua vez, aí você olha aqui nesse espaço aqui, você vê que a taxa de juros projeta R2 para a direita, você marca esse ponto B2, projeta para baixo, acha o X2. Então, por sua vez, essa taxa de juros, ou seja, a taxa R2, está associada ao ponto B2. Logo, o valor de EL se reduz de X1 para X2. Consequentemente, a curva de oferta no mercado de câmbio para fins comerciais se desloca de SL1 para SL2. Desta forma, o equilíbrio nesse mercado possa ocorrer no ponto C2, ao qual está associada a taxa real de câmbio Q2. Ao compararmos o equilíbrio inicial e final, verificamos que houve uma elevação na taxa real de juros, pois R1 menor que R2, uma queda nos valores de IEL e de EL, pois X1 maior que X2, e uma apreciação do câmbio real, pois Q1 maior que Q2. Aí eu comento, isso aqui não faz parte, o asterisco não faz parte da explicação do gráfico. Só eu digo, lembra que ocorre uma apreciação cambial real quando há uma redução do Q. Tá? Que aumenta a apreciação cambial, que diminui... Não, uma redução do Q. Então ocorre uma apreciação, pois exatamente isso. Tá? Perguntas? Não temos, então... Eu tenho. Fala, Rebeca. Não sei se eu tô fazendo confusão, mas o S1, o S2,
são poupança, certo? São curvas de poupança. O que está por trás do S1 e do S2 é isso aqui, que este sujeito é igual a poupança privada, que depende da taxa real de juros. Então, isso aqui é só para lembrar que depende, tá? De forma positiva. Quando o R aumenta, o valor desse sujeito aumenta. Mas T menos G. Então, isso aqui é o que a gente chama variável exógena. O governo diz, o governo define isso, está dado. Então, quando a taxa real de juros aumenta, esse sujeito aqui aumenta, logo o S aumenta. Então, olhando para o gráfico, tem uma relação crescente entre o S e o R. Faça a sua pergunta. Desculpe, eu te interrompi. Continua, Diana, Rebeca. Não, sem problema. E aí, está escrito aqui, tal efeito é ilustrado pelo deslocamento da curva de oferta no mercado de fundos de S1 para S2. Bom ponto. Então, vamos lá. É que aqui, esse S você pode interpretar como oferta ou como poupança. Que em inglês, poupança é savings. Aí usa S. Uhum. Oferta é supply, usa S também. Então, até deixa eu te perguntar, esse gráficozinho que eu estou discutindo aqui, esse aqui, vocês viram com demanda, com D e S ou D e O? D e O. Você usava a letra O aqui? Ah, não, sim, a gente usava S. Sei que algumas vezes alguns textos em português colocam O. Tá? Então é S de supply. Só que aí aqui tem a coisa seguinte, o S, você tem oferta, em inglês é supply, poupança é saves, ambos têm S. Então, isso aqui, que na prática é uma curva de oferta de fundos para empréstimo, que quem poupa disponibiliza recursos para as pessoas pegarem emprestados, tá? Então, é uma curva de oferta de fundos, mas também é uma curva de poupança. Então, você pode interpretar essa curva, a curva S que aparece aqui nesse espaço, como uma curva de oferta ou uma curva que descreve o comportamento da poupança. Tá legal? Tá, então eu posso... Oferta é a mesma... poupança é a mesma coisa de oferta no mercado de fundos. Isso. Nesse modelo, nesse gráfico específico aqui, oferta ou poupança essencialmente são equivalentes. Tá legal? Bom, obrigada. Tá, mais perguntas, gente? Bom, a gente continua, então, avançando. Então, agora, a gente vai entrar... Não quero... O que aconteceu? Eu quero fechar isso aqui. Eu vou, acho que, apagar isso aqui. É isso mesmo. Eu vou apagar isso aqui. E aí eu vou abrir de novo a figura 1, que a gente vai fazer o próximo exercício, que é um chamado fuga de capitais. Vamos lá, abrir com Paint. Selecionar tudo. Copiar. Aí eu venho para cá, aqui eu vou colar, editar, colar. Não, Alexandre. Deixa de ser burro. Não é essa a figura que você quer. Como é que você não viu isso antes? Eu quero a figura... É a figura 3, que tem os 3 gráficos. Abrir com Paint. Selecionar tudo. Copiar, colar. Então, aqui, gente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Vamos tomar como ponto de partida a figura 3. E... Só que aqui agora eu vou cometer um pequeno... Não vou nada. Vou tentar fazer direito. Primeiro botar o número 1, depois apagar tudo que é chapeuzinho. Tá. Então agora vamos apagar o... Aqui tem o número 1 nesse A também. Agora vamos apagar tudo que é chapeuzinho vai embora, se tudo correr como planejado. Sai, chapeuzinho. Até que eu estou aprendendo mais ou menos a lidar com esse negócio. Eu não consigo desenhar direito, mas até que está funcionando. Posso contar uma coisa para vocês? Mas segredo, hein? Você não pode contar para ninguém. Posso? Pode. Eu estava morrendo de medo do negócio de dar aula online quando foi começar. Eu estava assim, chamando que nem maravilha. Fiquei com muito medo. Oi? Tudo passa. Mais uma para o currículo.
Pode ser. Mas, assim, na verdade, esse software que substitui o quadro quebrou o galho. Que não tinha como eu fazer sem isso, realmente. Mas eu fiquei assim, bem nervoso. Ai, meu Deus do céu. Aí tinha lá um negócio de botar. Disponibiliza o vídeo para os alunos. Acho que faz sentido, mas, poxa, gravar. Ai, meu Deus do céu, não quero isso, não. Mas tudo bem, tá indo. Longe de ser maravilhoso, mas pelo menos eu estou sobrevivendo. Indo bem, professor. Oi? Você está indo bem. Obrigado, muito generoso da sua parte. Eu sou grato pelo seu comentário positivo, Rebeca. Assim, uma coisa, assim, na verdade, agora vou fazer um comentário. Já que vocês são jovens, né? Os jovens são influenciáveis, né? Tentaram não, não. Oi? O que foi, Milena? Nem tanto, mestre. Não, mas imagina que seja mais jovem do que eu. Então, talvez te influenciar. Uma das coisas que realmente do que eu morei nos Estados Unidos, que eu demorei a me dar conta, que lá, uma coisa, pelo menos era assim, talvez esteja mudando. É uma coisa simples. Você recebe um salário, você tem que fazer o teu trabalho. É isso. Você tem que fazer um esforço para entregar. Então, assim, tinha que fazer o... Pô, não faz sentido, né? Então, fecha, teve a pandemia, e os alunos vão ficar sem aula. Eu fiquei, uma das coisas assim, não sei como é que está lá agora, o Colégio Pedro II, parece que de uma época tinha dito que não ia ter aula online de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Tudo bem, não dá para a gente se reunir da forma anterior, tem que ter um jeito de tentar, pelo menos tentar atender os alunos, né? Particularmente, assim, no caso, pessoas na universidade, que vocês têm maturidade para sentar na frente do computador e assistir a aula, né? Claro que para crianças de 6, 8, 10, 12 anos é muito mais difícil, mas você tem que pelo menos tentar. Então, realmente, eu tenho que tentar, né? Vamos ver o que eu vou conseguir fazer. O fato é. Então, assim, você recebe um salário, você tem que fazer o trabalho. E não é só você recebe salário, não é só necessariamente salário, né? Benefício, né? Que, por exemplo, aqui na UFRJ, alguns alunos recebem bolsa, outros não, mas o fato é que mesmo quem não recebe ajuda de custo, recebeu a oportunidade de estudar numa universidade pública que o contribuinte está pagando por isso, né? A gente tem que fazer um esforço para cumprir com as nossas obrigações. Uma delas é dar aula, lecionar, e o dos alunos também é o de estudar, né? Então a gente tem que fazer um esforço para honrar as nossas obrigações com o país e com os demais brasileiros. Né? Só isso. Mas que realmente o negócio de dar aula online eu morri de medo quando chegou para gente começar. O fato é que eu sobrevivi. Ok. Agora chega de incomodar vocês, vamos ao que interessa. Então a gente vai fazer o exercício 2, a gente tem que, se tudo correr como planejado, tomando como ponto de partida isso que está aqui no 4, a gente vai chegar na figura 5. Então vamos lá. A gente está falando aqui de uma cota de importação. O que é cota de importação? A cota de importação é quando um dia um país diz: olha, por exemplo, você pode comprar, nos Estados Unidos, os americanos podem comprar aço do Brasil, mas no máximo tantas toneladas por ano. Ou seja, a gente botou um teto aqui no ingresso de um produto brasileiro aqui nos Estados Unidos. E não só, os países podem fazer isso também. Né? Então, a chamada cota de importação é isso. Coloca um teto no ingresso de uma dada mercadoria no país. Ok? Bom, então a gente tem que pensar o que acontece aqui nesse gráfico. Estamos aqui com um ponto de partida na nossa frente. Aí eu já sei, vou dizer para vocês, vai ser a curva DL que vai se deslocar, só não me lembro para onde, vou ter que pensar, espero chegar na resposta certa. Mas fazer de conta que eu não lembro disso. Aí, essa aqui é a curva de investimento, o IT, basicamente a gente tem ali a propensão das pessoas, o desejo de investimento em capital físico no Brasil, mas o IEL, isso aqui não deveria ser afetado. Na curva, no S, nós temos a poupança privada, que depende da taxa de juros, mais o T menos G. Então, isso aqui, a princípio, não deveria ser afetado. E o que mais que a gente tem aqui?
curva IEL propriamente dita, que aparece aqui nesse gráfico à direita, aqui para cá, também não. Essa aqui, essa reta vertical depende do X que a gente acha aqui. Então, sobrou a curva DEL. Ela deveria ser afetada. Então, vamos ver se eu identifico. Por quê? Porque ela é para fins de comércio exterior. Então, o governo colocou uma restrição para a importação de um certo produto. Então, vamos ver se eu acerto aqui. Eu tenho que lembrar. A curva DL, lembra? Ela refletia a demanda dos exportadores por reais. A ideia era o seguinte: um exportador vendeu um bem, entendeu? O café, o brasileiro vendeu o café, o que diabo seja, para o exterior, ele agora está com dólares na mão e ele vai demandar reais, tá certo? E o importador, ele faz o contrário, né? Ele oferta reais, tá certo? Ok? O importador, ele oferta reais, que ele chega, ó, tenho reais, por favor, alguém pega os meus reais e me dá dólares para comprar alguma coisa no mercado internacional. Então, na prática, você pode interpretar o seguinte: essa oferta de reais por parte dos importadores iria cair. Mas dizer que oferta e demanda na direção oposta. Dizer que a oferta caiu quer dizer que a demanda aumenta. Então, dizer que a demanda aumenta, que para o mesmo que você teria o valor demandado teria que ser maior, nós teríamos, então, que seria preciso a curva de demanda, a nova curva de demanda por moeda não, essa demanda decorrente das operações por comércio exterior, demanda por reais, estivesse à direita da curva inicial. Não copie, hein? Eu posso ter errado. Aí eu vou perguntar para vocês. Está assim na figura 5? Sim, nas notas de aula está assim. Obrigado. Então, acertei. Então, vamos lá. Então, recapitulando. Já a gente volta a discutir por que é esse deslocamento para a direita. A gente fez uma discussão sobre cada uma dessas curvas aqui, concluímos que essa aqui não se desloca, nem essa aqui também não. Essa vertical só muda se o valor do X mudar. Tá? Então, a gente concluiu que só teria que ser essa aqui, se alguma curva fosse deslocar. E é ela que se desloca. Por quê? Aí tem que lembrar, e só para não ter dúvida, vou contar uma coisa para vocês, hein? O aluno gosta de pensar que o professor é assim. Na verdade, é que vocês são criaturas radicais. Ou vocês adoram o professor, ou vocês odeiam o professor. Então, assim, o professor é a pior criatura do mundo, ou ele é a melhor criatura do mundo. Claro, estou exagerando, né? Claro. Não, assim, mas às vezes acontece que os alunos pensam, não, o professor sabe tudo, ele está ali, assim, saca tudo rapidinho. Não é verdade. Por exemplo, quando você está, antes de vir para a universidade, você estava lá estudando para o Enem ou para outros exames, se você começasse a fazer muitos exercícios, por exemplo, de matemática, o que acontece? Você começa a ficar mais afiado naquilo, não é? Então, assim, aquelas coisas que eu uso repetidamente, ou que eu usei muito na minha vida, eu estou muito mais afiado. Então, por exemplo, isso aqui, apesar de há muito tempo não dar aula com isso aí tá no meu sangue. Isso aí eu não faço, acho que se voltar a dar aula com isso, não vou precisar pensar muito, tá? Porque estou muito afiado. Mexi muito com isso na minha vida, muito. Como aluno, eu também já dei aula disso, né? Já li vários livros com isso, blá, blá, blá. Agora, como eu falei, esse modelo aqui do Mencken, eu só vi no manual do Mencken, então eu só discuto isso quando estou dando essa disciplina, ou usando esse livro-texto, né? Então, ele não está tão sedimentado nos meus parcos neurônios como um modelo simples de oferta e demanda. Então, aqui, muitas vezes, eu tenho que parar e pensar para ver o que acontece. Então, foi o que aconteceu aqui. Então, a gente discutiu aqui. Então, assim, não é uma coisa que eu sei de cor e salteado, não. Tem que parar e pensar. Aqui, e até vou dizer, esse pedaço aqui, eu tenho bem mais facilidade do que os outros dois gráficos. Esse pedaço também é bem parecido com algo que é bastante comum na área de economia. Bom,
Basicamente, o mercado tem um gráfico, o mercado de fundos emprestáveis, do qual esse aqui é uma variação simples. Bom, dito isso, então a gente discutiu. Aqui não está acontecendo nada, aqui também não. Então, a princípio, o que vai acontecer, se for, vai ser aqui. Aí eu tive que lembrar. A curva de demanda, essa curva DL, ela vinha da demanda que os exportadores têm, apresentam por moeda brasileira, moeda doméstica. Por quê? O exportador vende alguma coisa para fora, ele tem $1.000 e ele vai querer converter aquilo em moeda doméstica. Ele vai demandar reais. Por outro lado, o importador está na situação diferente. O importador ele vai ter reais em mãos e vai dizer, olha, por favor, alguém pega os meus reais, me entregue dólares para que eu possa comprar alguma coisa no exterior. Então, os exportadores, eles ofertam dólares. Dólares não, desculpe, eles ofertam moeda doméstica, ofertam reais, os importadores brasileiros. Como a gente colocou um teto nas importações, ou seja, reduzimos artificialmente por conta de uma ação governamental as importações, o que a gente tem é uma redução na oferta de reais. Lembra, oferta e demanda na direção oposta. Então, a redução na oferta, estamos falando aumento na demanda. E aumento na demanda quer dizer o seguinte, se a taxa real de câmbio permanecesse de forma que 1/Q ficasse nesse patamar, para a mesma valor do 1/Q, a gente deveria ter uma quantidade maior sendo demandada aqui, por exemplo. Então, a conclusão é que a curva de demanda, essa curva DL tem que se deslocar para a direita, conforme está ilustrado no gráfico. Tá? Aí, o que acontece? Então, a gente acha um novo ponto de equilíbrio nesse espaço inferior. O ponto C2 com 1/Q2 aqui. Tá? Aí, o que acontece? Mais nada. Conferir aqui, vou olhar. Vou poupar vocês, não quero abusar dos alunos, então não vou perguntar se está igual. Ou eu mesmo olhar, deixar de ser preguiçoso. É isso mesmo, tá? A pequena coisa que tem aqui, que eu enfatizei, só não é necessário, mas talvez você queira colocar, B1 igual a B2, A1 igual a A2, tá certo? Eu enfatizei que o equilíbrio não muda. Aí, se quisesse, poderia colocar R1 igual a R2 também. R2 igual a R1, poderia ter colocado também, tá certo? Aí, então, não muda nada nos dois gráficos que ficam na parte de cima da figura. Na parte de baixo, você tem o 1/Q crescendo, não é isso? Consequentemente, o Q caiu. A taxa real de câmbio caiu. Agora, vocês vejam que coisa interessante. O que aconteceu com o EL? Nada. Que lembra que o EL ele é igual ao IEL. Como o IEL não mudou, o EL também não muda. Mas importações mexeu? Sim, sim. Lembra que na praia, o EL é igual a exportação menos importação. Então, o que aconteceu? Isso aqui caiu para um certo montante por conta da cota. Isso aqui cai também, pelo mesmo montante. Ok? Tá certo? Então, o que acontece é que a taxa real de câmbio se ajusta de forma a induzir, gerar um decréscimo no X. No caso, a taxa real de câmbio caiu, o que torna os produtos brasileiros menos competitivos no exterior. Eles ficam relativamente mais caros. Tá legal? Perguntas? Então, vamos ver se eu falei mais alguma coisa aqui nesse gráfico. A curva, desculpa, aqui nesse gráfico, aqui nas notas de aulas, na parte referente à figura 5. Eu sei, tem que chamar de gráfico, deveria chamar de figura, porque o que nós temos é um conjunto de gráficos. Né? A curva DL se desloca para a direita, isso a gente discutiu aqui, os resultados também nós discutimos, e importações caem pelo mesmo valor. Existe um aspecto sutil no comportamento das importações. Ah, sim. Já que eu escrevi aqui, vamos discutir rapidamente. O que é esse aspecto sutil? Vou tentar criar um espaço aqui para a gente escrever.
Acho que eu consigo fazer aqui à esquerda. Vamos ver. Então, um comentário sobre o tal aspecto sutil. Estou passando a caneta, mas não estava conseguindo escrever. Agora foi. O truque aqui é o seguinte. Lembra, o Q é igual a E, P asterisco, sobre P. Tá? É o preço relativo de 2/6. Então, o que a gente tem é um delta aqui negativo. Você pode até, para fins da discussão que a gente tem aqui, você pode dizer que isso aqui tudo ficou constante. Consequentemente, é como se o P tivesse aumentado. Os produtos domésticos ficaram mais caros. Não é isso. Não é necessariamente o P aumenta. Talvez o P esteja parado e quem muda, o P e o P asterisco estão parados, quem muda é o E. Mas para a nossa discussão, pode dizer que o P aumentou e o E vezes P asterisco ficou parado. Então, os produtos domésticos ficaram mais caros. Então, o produto brasileiro fica menos competitivo no exterior, isso gera um efeito no sentido de reduzir as exportações. Depois vou fazer um comentário aqui. Já eu vou dizer. Então, melhor fazer agora, vi agora. Tive um professor que ele dizia, não dê o mesmo nome ou não use a mesma letra para denotar variáveis distintas. Tá? Inclusive, como eu tinha falado, eu tive cuidado de colocar um D aqui para não confundir com esse X. Só que esse X que apareceu aqui não é o X que está aqui. É um X de quantidade genérico, esse aqui, tá? Esse aqui, o X aqui é a notação usual para exportação. É comum, tá? Então, não confunda este X aqui com o X que está aparecendo aqui. Peço desculpas por isso. Então, as exportações tendem a cair. Porém, as exportações tendem a aumentar, por um lado, porque o produto brasileiro ficou relativamente... Os produtos vão ficar relativamente mais caros, isso é um incentivo para as pessoas, inclusive, em comprarem mais. Por exemplo, o arroz brasileiro está mais caro. Compra arroz importado, uma coisa desse tipo. Substitui para o consumo de bens produzidos domesticamente por bens produzidos no exterior. Então, aqui a gente tem dois efeitos, duas coisas atuando sobre o N. A cota que puxa o M para baixo e a mudança no Q que puxa o M para cima. Então, tem duas coisas atuando em direções opostas sobre o M. Qual vai dominar? Vai ser a cota. E como é que eu posso saber isso? Porque eu sei que o EL ficou constante, tá certo? Este sujeito aqui não mudou. E eu sei que essa mudança no Q, ela inequivocamente puxa o X para baixo. Então, esse aqui tem que cair na mesma direção, tá certo? Ok? Então, se esse aqui cai de 10 para 8, ou esse outro aqui também tem que cair por 2 unidades para que isso aqui permaneça constante. Tá legal? Perguntas? Não? Então, a gente passa para o próximo exercício e aí a gente vai estar liquidando esse tópico. Deixa eu ver. Não sei se vai dar. Não, é mais fácil, acho que copiar e colar a figura 3 de novo aqui. Ficar dando Ctrl Z. Copiar, editar, colar. Então, aqui. Aqui está a nossa figura 3. E aí a gente começa com o procedimento usual. Vamos apagar aqui tudo que é X. X não, tudo que é chapeuzinho. E agora, senhores, enquanto a gente vai fazer um exercício chamado fuga de capitais, que é um fenômeno importante nessas que a gente chama de macroeconomia internacional, também chamam de finanças internacionais. O que diabo é isso, fuga de capitais? Dá um exemplo no mundo concreto. Não sei se alguém ouviu falar, ou aqui na universidade, ou antes, da
crise da dívida externa na década de 80. Ouviram falar? Não, então foi assim. A história começou da seguinte maneira. Vários países do terceiro mundo, particularmente da América Latina também, tinham dívida, estavam endividados no exterior, Brasil, Argentina, México, e tinham dívidas consideráveis. Em algum momento, no começo da década de 80, a Reserva Federal Americana puxou a taxa de juros nos Estados Unidos, asterisco para denotar a taxa de juros internacional, a taxa de juros nominal nos Estados Unidos, para cima. Então, os anos 80. Eles puxaram e levaram. Por quê? Porque o instrumento, um dos mais tradicionais instrumentos para você conter a inflação é a elevação da chamada taxa de juros nominal. E os Estados Unidos, no começo da década de 80, estavam com inflação muito alta. Inclusive, foi uma das coisas que determinou, segundo os analistas, a derrota do Jimmy Carter, quando ele tentou ser reeleito em 1980. Jimmy Carter tinha sido eleito em 76, tentou ser reeleito em 1980, não foi reeleito. Não custo a crer que ele tenha sido derrotado apenas por causa da inflação, mas a inflação foi um problema. Na época, ela estava acima de 10% ao ano, que para o padrão norte-americano era muito alto. Então, para conter a inflação ali na década de 80, a Reserva Federal Americana puxou a taxa de juros para cima. O problema que isso gerou para os países da América Latina é que a dívida deles tinha chamado com muitas partes da dívida, chamado com juros flutuantes, que mudava a cada 3 patamares de acordo com, a cada 3 meses, se não me falha a memória, de acordo com que as taxas de juros prevaleciam no mercado. E mesmo que não fosse assim, tem uma coisa que é ele chama de rolar a dívida. Rolar a dívida. O que é isso? Por exemplo, normalmente os países não pagam as suas dívidas, a dívida pública, a dívida do governo. Simplesmente, quando uma parcela da dívida começa vai vencer, o governo simplesmente emite um novo lote de títulos da dívida pública e coloca no mercado esses títulos. Então, não é comum um país reduzir em valores absolutos a sua dívida pública. Todo mundo está acompanhando? Dívida externa era mais ou menos a mesma coisa. Com frequência, os países não reduziam a dívida. A ideia, você pode pensar assim, você paga os juros, mas o que chama o principal, que era o valor original da dívida, você simplesmente joga para frente. Bom, ou mesmo que você não faça o que chama, vou dizer assim, entre aspas, rolagem integral, tudo bem, então tem aqui 5 bilhões de dólares vencendo, eu vou amortizar 200 bilhões e vou rolar 4,8. A rolagem da dívida era algo comum. E ainda é comum. O problema, então, que surgiu é que agora os países tinham que rolar essa dívida com taxas de juros muito mais altas. Porque na hora que a taxa de juros dos Estados Unidos subiu, o juros subiu no mundo inteiro. Todo mundo que tinha dívida em dólar não ia conseguir se financiar com uma taxa de juros mais baixa do que estava sendo paga pelo título do Tesouro norte-americano. E aí a situação ficou difícil para esses países endividados. Aí, em setembro de 1982, o México decretou moratória na dívida externa. Foi seguido, não sei exatamente quando, pela Argentina, e em novembro o Brasil também estava no chão. Novembro de 1982, o Brasil também estava inadimplente na negócio externo. Mas não foram só Brasil, México e Argentina, não. A América do Sul inteira, quase inteira, ou vários países da América do Sul entraram em moratória. Ou se não em moratória, pararam de pagar dívida ou tiveram que renegociar. Foi um período bem difícil para o sistema financeiro internacional. Mas por que isso é complicado? Porque o problema é o seguinte,
se eu estou devendo dinheiro para um banco, aqui, digamos que eu esteja devendo dinheiro para o Santander, e eu ficar inadimplente, o Santander vai quebrar por conta disso? Não, não vai. Mas se for muita gente, muitos... E assim, o volume de recursos que os países da América Latina, dos quais eles eram devedores, era considerável. Os bancos também ficaram numa situação difícil, né? Bom. E aí aconteceu naquela época o que chamam uma fuga de capitais do Brasil e dos outros países do terceiro mundo. Que aí, basicamente... e desculpe, uma coisa... Ele chama até a figura, tem a expressão, usada a expressão contágio. Na hora que, por exemplo, México entrou em moratória, imediatamente, não tinha mais crédito novo, assim, a possibilidade de rolar a dívida para Brasil, Argentina e outros países. Tá? Então, às vezes, é comum chamar de efeito contágio. Um país do terceiro mundo tem problema, isso acaba afetando outros países. Então, essa fuga de capitais, o que acontece? Quando para de... Tem até a palavra sudden stop, perdão, a expressão sudden stop, parada súbita, uma interrupção súbita no ingresso de capitais no país. Então, você pode pensar assim, estrangeiro que vinha trazendo recursos, os estrangeiros vinham regularmente investindo num dado país, eles param de investir, não mandam mais dinheiro para aquele país. Os estrangeiros são muito malvados, ok? Mas não são só eles que vão fazer a maldade, não. Porque vai ter gente residente do país que vai ver a situação difícil, o que ele vai querer fazer com o dinheirinho dele? Mandar para fora, tá? Então, nesse exercício aqui de fuga de capitais, se eu não estiver confuso, o que vai acontecer, a curva IEL vai se mexer, mas vamos ver mas não seria só ela. Vamos, então, tentar indo passo a passo, gráfico a gráfico, para identificar o que acontece. Vamos olhar aqui primeiro, aqui embaixo. Esta curva aqui, a princípio, não, é só relacionada a exportação e importação, vamos deixá-la do jeito que está. Aqui faltou um númerozinho 1, né? E aqui faltou um 1 também. Agora na parte de cima. Na curva S, vou deixar do jeito que está. Basicamente, a propensão das pessoas a poupar, eu vou supor que isso não foi afetado. E também tem o lado do governo, né? Agora, a gente tem aqui neste gráfico a curva IEL e nós temos aqui a curva IT. Essa fuga de capitais, você pode dizer o seguinte, é estrangeiro que está trazendo menos dinheiro para o Brasil e brasileiro que resolveu mandar dinheiro para o exterior. Você poderia dizer, os estrangeiros não mudaram de opinião, só os brasileiros ficaram se assustaram, acharam que, por exemplo, teve uma eleição e esse presidente que vem é horroroso, vamos tirar tudo que a gente tem no Brasil, não vai dar, ele vai fazer uma política econômica horrorosa, vai botar o país no chão, se eu tenho ação, minha ação vai virar pó, se eu tenho imóvel alugado, meu inquilino não vai mais pagar, vou conseguir pagar o aluguel porque vai ficar desempregado, não vai ter, vai ser um desastre. Então, a ideia é o seguinte, para a mesma taxa de juros, caso vão olhar para o R1, as pessoas, o investimento no exterior vai aumentar. Então, a gente está falando, se eu não estiver confuso, de um deslocamento deste tipo aqui, na curva IEL. Tem isso ali? Tem. Temos isso no outro gráfico. Na figura 6 agora, não é isso? Temos esse deslocamento na figura 6. Agora, só que a gente tem um pequeno problema. Esta curva aqui também se desloca. Tá? E a gente tem que ter um certo cuidado com esse desenho. O que eu estou querendo dizer? Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Direito.
Em sala de aula eu até consigo. No gráfico que eu fiz, provável que foi na nossa aula, imagino que eu tenha conseguido fazer direito. É que se essa distância aqui, por exemplo, são 5 centímetros, a gente está assumindo que isto aqui não mudou, então a distância aqui, o deslocamento da curva IT tem que ser também de 5 centímetros. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Não ficou bom. Visualmente me parece que está muito para a direita. Tem um pouquinho menos para a direita aqui. Uma coisa assim, ó. Eu estou dizendo o seguinte, essa distância aqui, eu marquei, deixa eu marcar em verde. Tem que ser igual a essa distância verde aqui, ok? Por quê? Porque, vamos lá, como eu estou dizendo que isto aqui não mudou, se eu mantiver a taxa de juros no patamar R1, este I não muda. Quando eu disse não mudou, a curva não mudou, o que seria a função, a curva não mudou. E aí, se então daqui para cá eu tenho um ganho de 10, esse ganho de 10 é só um crescimento de 10, esse crescimento de 10 é todo ele no EL. Então aqui também teria que ter um crescimento de 10, tá certo? Todo mundo entendeu? Isso é importante. Professor. Fala, Rebeca. Eu não entendi. A poupança não deveria mudar também? Não, a menos que você assuma que as pessoas estão menos otimistas, absurdamente menos otimistas com o comportamento do país, e para uma mesma taxa de juros, elas agora querem poupar menos ou mais, tá? Você poderia até colocar assim, você poderia até dizer assim, tendo em vista que isso é uma crise econômica séria, as pessoas estão preocupadas com o futuro do país e acham que se elas pouparem, tem uma possibilidade maior para não receberem receberem de volta o dinheiro que elas pouparam e assim vai. A gente está ignorando essa possibilidade aqui. Aqui a nossa ideia é a seguinte, a curva S, ela simplesmente reflete duas coisas. Tem esses dois componentes aqui. Isso aqui é uma variável chamada variável fiscal, o governo não está mexendo, então isso está fixo. E isso aqui depende do quanto as pessoas estão dispostas a poupar para uma dada taxa de juros. E o nosso pressuposto aqui é que essa propensão delas a poupar, olhando para a taxa de juros, não foi afetada. Você poderia colocar a curva S se deslocando para a esquerda, também faria sentido aqui, tá legal? Mas a gente não vai fazer. Se não me falha a memória, até... Agora, desculpa, esse eu não sei, acho que tem um desses exercícios, não é do livro. Não, até assim, esse exercício está na página 397 do livro, eu estou fazendo como o Menkel fez. Mas você poderia colocar esse complicador, deslocar a curva de poupança para cá. A ideia é assim, agora para a mesma taxa de juros as pessoas poupam menos. O exercício ficaria mais complicado, tá legal? Mas eu estou seguindo o livro texto, então a gente não vai fazer... Vamos assumir que a propensão das pessoas a poupar não foi afetada. Está respondida, Rebeca? Tá, sim, obrigada. Tá? Bom, então o que acontece aqui? A gente olha de novo para esse gráfico aqui, a gente marca o... Opa, agora estou vendo aqui. Isso que eu escrevi aqui ficou horroroso, né? Era para ser IT2, não ficou, sei lá o que ficou parecendo isso aqui. IT2, esse aqui é o ponto A2, então a gente tem um valor aqui de equilíbrio, um X1, não, X2D. Também ficou horroroso. Uma taxa real de juros R2, que a gente projeta para a direita. Aí a gente acha que o valor X2, certo? Ops, o que você está fazendo, Alexandre? Pelo amor de Deus. Não é aqui, né? Você coloca a cor e nem assim você faz direito. É isso aqui, né?
seja, o investimento dos brasileiros no exterior aumenta ou o investimento dos estrangeiros no Brasil diminui, ou a combinação de ambos. Então, essa curva, a curva é SL, ela se desloca. Para cá. Então, a gente tem agora um ponto C2 aqui, com uma taxa real de câmbio associada a esse valor aqui para 1 sobre Q. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Temos como resultado, olhando para o gráfico, delta R taxa de juros positivo, ela cresceu. Temos um delta IEL positivo, ele aumentou. Temos um delta EL positivo. Lembrando que IEL é igual em equilíbrio, IEL igual a EL. E temos 1 sobre Q caindo. Se 1 sobre Q caiu, a gente conclui que o Q aumentou. Tá? Então, houve uma depreciação da taxa real de câmbio. Desculpe. Conferir aqui. Parece que ficou tudo igual à figura 6. Perguntas? Então, gente, esse tópico está encerrado. Nós já ainda temos uns minutinhos e nós vamos começar o próximo. Para lembrar. Perdão, quando é que está marcada a próxima prova? No final do mês, não é isso? 26? Dia 2. Dia 2? Tem tempo. Acho que a gente vai conseguir acabar. Faltam 2 tópicos, a gente vai conseguir acabar tudo. Como eu tinha falado, a próxima prova vai ser mais difícil. Eu acho que esse tipo de exercício que a gente fez aqui é mais complicado, bem mais sofisticado do que caiu na primeira prova, né? Mas por que você faz isso? Não é de propósito, é a ordem lógica da matéria, tá? Então, tentem fazer os exercícios. Importante, lembrem da explicação do gráfico. Então, minha sugestão, pelo menos de cada 3 gráficos desses que vocês fizerem, um desses vocês façam a explicação todinho. Uma das vantagens de você fazer a explicação, que às vezes você se dá conta que quando você vai explicar que você não entendeu muito bem um pedaço, te ajuda a identificar alguns erros, tá? Algum problema, alguma parte que não ter compreendido muito bem. E perguntas. Matéria. Tópico 7. Então, tópico 7. Agora o mundo vai ficar muito feio. Porque não estamos mais seguindo o manual do Menkel. Qual? Se quem quiser pode procurar o Krugman Obstfeld, mas é baseado neles. Eu não acho que a leitura do Krugman Obstfeld vai ser necessariamente útil. Acho que talvez até mais atrapalhe. Então, o que você tem que fazer daqui para frente? Entender o que a gente fez nas aulas. Se tiver dúvida, evidentemente, perguntar. Fazer as listas de exercício. Ok? Então, vamos entrar aqui no 7.1. Aí, qual é o título do tópico 7? Introdução à determinação da taxa de câmbio. Então, ele vai trazer aqui um modelo para determinação da taxa de câmbio. Mas a gente já tem um. Você tem o modelo monetário do balanço de pagamento, que era dado por isso aqui. Desculpa. Ele resolveu essa aqui, a equação fundamental do modelo monetário do balanço de pagamentos, Alexandre. Eu falei, isso era para o longo prazo. A gente quer algo para o curto prazo. E efetivamente a abordagem do Krugman Obstfeld é bem interessante. Então, basicamente, vão ilustrar como é que eventos que afetam o mercado financeiro doméstico, o mercado financeiro internacional, impactam a determinação da taxa de câmbio. Então, inclusive, o título do capítulo deles é Determinação da taxa de câmbio é uma abordagem no mercado de ativos. Tá? Então, 7.1, título preliminares. Então, vamos lá. Taxa nominal de câmbio é o preço relativo entre 2 moedas.
é o preço de uma moeda para outra, R$5 por dólar, tá? O preço de uma moeda em termos de outra. Nós vamos ignorar o spread entre as cotações de compra e venda. O que é esse spread? Se você jogar agora uma taxa de câmbio, vai estar lá. Compramos o dólar por R$5,20, vendemos o dólar por R$5,30. Spread, então, compra e venda é essa pequena diferença que é o que remunera o agente que está operando no mercado de câmbio, tá? Bom, alguma pergunta até aqui? Aí o próximo ponto é denote a taxa de câmbio real-dólar. Aí eu coloquei tem uma nota de pé de página 1. Não confunda as expressões taxa de câmbio real e taxa de câmbio real-dólar. Infelizmente, a moeda brasileira tem esse nome, real, que atrapalha um pouco. Talvez até não sei se eu deveria colocar real com R maiúsculo e dólar com D maiúsculo. Dólar normalmente é com D minúsculo, então real tem que ser com R minúsculo também, né? Taxa de câmbio real é aquele conceito que a gente discutiu nas aulas anteriores. E já existe há muito tempo. Aí, em algum momento, já há muito tempo, bem antes do surgimento da moeda que a gente tem hoje, chamado real. Aí o Brasil criou a moeda real, e aí vem a taxa de câmbio real-dólar. Não é a taxa de câmbio real, é o preço do dólar em termos da moeda brasileira, né? Então, para que não sejam possíveis ganhos de arbitragem, é preciso que a taxa de câmbio real-dólar seja igual a 1 sobre R. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Se a taxa de câmbio real-dólar é igual a 4, vou botar algumas provas da realidade hoje, 5, a taxa de câmbio dólar-real tem que ser igual a 0,2, que é igual a 1/5, recíproco. Para que não sejam possíveis esses tais ganhos de arbitragem. O que é isso? Então, vamos lá. Ganho de arbitragem é um ganho que ocorre no que chama operação de arbitragem, onde um agente tira vantagem ou se beneficia de diferença, de preços diferentes que um dado ativo tem em dois mercados distintos. Eu vou dar algum exemplo já nesse contexto aqui mesmo. Então, no primeiro travessão aqui, eu digo o seguinte. Em uma operação de arbitragem, um agente compra e vende simultaneamente o mesmo ativo. Mas por que eu vou fazer isso? É que ele vai comprar um preço e vender a outro. Ele vai comprar, por exemplo, a 10 e vender a 10,2 e ganhar a diferença. Então, vamos lá, um pequeno exemplo aqui. Então, olha lá, o que eu disse é que se a taxa de câmbio real-dólar é igual a E, a taxa de câmbio real-dólar tem que ser igual a 1 sobre E, porque se isso não acontecer, é possível ter ganho de arbitragem, ganhar dinheiro do nada, essencialmente. Pode interpretar assim. Ou ganhar dinheiro porque você identificou uma oportunidade de arbitragem. Vamos lá. A título de ilustração, aqui eu vou usar os números que estão na nota de aula, tá? Para evitar que eu me enganar aqui. A título de ilustração, supõe que esse sujeito aqui, a taxa de câmbio real-dólar, R$4 por dólar. Mas que em algum lugar do mundo, a taxa de câmbio do dólar pelo real é 1. Então, assim, com R$4 você compra $1, mas com $1 você compra R$1. Mas tem que ser... Não pode, tem que ser 0,25. Ops! Devagar. Deus não deu isso para os economistas, não. Não. Os economistas precisam ter uma historinha para dizer que não faz sentido isso aqui, que deveria, se você toma isso aqui como dado, isso aqui está dado para você, isso aqui deveria ser 0,25. Na prática não vai ser exatamente igual, porque estamos ignorando spread, tá? Chamado de spread. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui, nesse exercício hipotético aqui. Aí, depois que eu apresento o valor 1, digo, observe que para evitar ganho de arbitragem, essa última taxa deveria ser igual a 0,25. Só para não ter dúvida. Então, o que poderia estar acontecendo, gente, é que aqui no Brasil, as pessoas com R$4 compram $1, mas, por exemplo, no mercado de câmbio, num outro canto, por exemplo, em Nova York, supondo que o real fosse transacionado em Nova York,
era um dólar você compraria R$1. Se você não... mas real não é transação no exterior. Tudo bem. Onde eu escrevi real, apaga real, escreve franco suíço ou euro, alguma outra moeda que também esteja transacionada em Nova York. Tá legal? Aí eu digo, considere a seguinte estratégia. Venda $1 e obtenha R$4. Tá? Então, basicamente, a pessoa tira partido disso aqui e com isso aqui ela se desfez de $1, ela tinha $1, passou a ter, começou então aqui com $1, converteu isso em R$4, tá certo? Usando a taxa que ela... Okay? E depois, agora que ela está de posse de R$4, ela aproveita esta outra taxa aqui e se converte esses R$4 em $4. Então, o que aconteceu? A pessoa comprou câmbio numa ponta, vendeu noutra e ganhou, do nada, $3. A diferença aqui, ó. $3 do nada. Ao invés de eu fiz eu podia ter feito 1 bilhão, aí ganharia 3 bilhões. 1 milhão ganharia $3 milhões do nada. Bom, o fato é que esses números são grandes. Eu poderia ter colocado, em vez de colocar aqui eu poderia ter colocado 0,27. Teria uma oportunidade similar, tá certo? Só que os números aqui ficariam um pouquinho mais complicados. Mas o ponto é, pequenas diferenças de 0,25, se um agente operar com volumes imensos de recursos, e aí ele pode ser um operador do mercado financeiro e enxergar essa oportunidade, ele até pega dinheiro emprestado para se aproveitar da oportunidade, entendeu? Os agentes teriam como ganhar dinheiro só por ficar comprando e vendendo assim rapidamente. Tem que ser simultâneo. Isso, no mesmo momento que o agente está comprando dólar, ele está vendendo na outra ponta, tá? Aí você pode até interpretar o seguinte. Então, o que estaria acontecendo? Aqui teria um bando de gente que me dá reais aqui, me dá reais, eu quero reais. Isso tenderia a puxar esse 4 para cima. E um bando de gente chegando aqui entregando reais para cá, isso puxaria essa outra taxa, que estão trazendo reais demais para cá, tenderia a valorizar o dólar, essa taxa tenderia a subir. Tá? Isso tenderia a eliminar a diferença. Bom, perguntas até aqui? Então, vou falar agora de um outro conceito importante, que é o de taxa de câmbio cruzada. Denote a taxa de câmbio Libra-dólar por X e a taxa de câmbio Real-Libra por Y. Lembra do E? É a taxa de câmbio Real-Dólar. Então, quem é o X? Libra por dólar. E o Y? Real-Libra. Tem uma outra condição aqui para que não seja um possível ganho de arbitragem agora. O X, o E e o Y tem que ser relacionados de acordo com essa fórmula. Pode até ser como se fosse física do ensino médio. Como se você cancelasse as unidades. Aqui você tem real por dólar dividido por Y, que é real por libra. Você fica com dólar, libra por dólar, que é o X, tá? Também. É como se estivesse trabalhando com pode pensar até como trabalhando com as unidades. Agora, de novo, nada garante que essa igualdade vai ser satisfeita. Você poderia ter, por exemplo, essa aqui ser 4, essa aqui ser 1, tá certo? E essa aqui ser 5. Que aí não iria satisfazer a igualdade 1. Mas se acontecer uma discrepância desse tipo, é possível, mais uma vez, ganhar dinheiro simplesmente comprando e vendendo moedas. Como? Eu dou aqui um exemplo. Eu digo, suponha que o E é igual a 4, X igual a 1, Y igual a 2. Esses valores não respeitam a igualdade
1. Por quê? E sobre Y é igual a 2. Eu passo o X e assumir que é igual a 1, tá? Aí o ponto aqui é... A gente vai estar discutindo aqui, mas eu olhar para esses números e achar uma maneira de ganhar dinheiro com isso. Então, vamos lá. Eu bolei aqui. Bolei, deixei escrito aqui nas notas de aula. Você faz o seguinte. Você tem $1 na mão. Poderia ser $1 milhão, mas supõe que é $1. Você converte esse $1 em R$4, porque você tem essa taxa de câmbio aqui. Então, você agora está com R$4 na mão. Agora, de posse desses R$4, você aproveita essa de câmbio, que é a taxa de câmbio real-libra, para comprar 2 libras esterlinas. Agora que você está com essas 2 libras esterlinas na mão, você converte essas libras esterlinas em $2. Por quê? Porque a taxa X, que é a libra dólar, é 1. Aí o que aconteceu? Você tinha $1 na mão, você primeiro se desfez do dólar, converteu em real, aí converteu o real em libras, e aí converteu as libras em dólares, você ficou com $2. Você ganhou $1, ou se tivesse começado com $1 milhão, ganhou $1 milhão só comprando e vendendo moeda. Tá legal? Então, essa condição aqui, ela tende a se verificar, porque quando surge uma oportunidade para ganhar de arbitragem, elas tendem a se dissipar rapidamente. Os operadores de mercado financeiro vão perceber e tentar tirar partido disso, isso tende a eliminar a possibilidade de ganho de arbitragem. Tá? E aí, para encerrar a nossa discussão, então agora aqui tem uma consequência importante. Então, uma primeira coisa, se você sabe a taxa de... essa primeira discussão que a gente teve, ainda na página 7.1, na segunda bolota, se você tem a taxa de câmbio você tem a taxa de câmbio, isso lembrando, essa é a dólar real, não, desculpe, contrário, real por dólar, a taxa de câmbio dólar real vai ter que ser igual ao recíproco. Tá? Então, vamos lá. Se eu não preciso de 2 taxas de câmbio para cotar o real para o dólar. Basta uma. Certo? Segunda coisa. Na hora que eu sei a taxa de câmbio da moeda A para a moeda B e da moeda B para a moeda C, eu posso usar a igualdade 1 para tirar a terceira taxa de câmbio. Tá certo? Então, o que na prática acontece, como o dólar é a moeda de referência internacional, o que acontece é que todas as moedas usualmente são cotadas com frente ao dólar. Então, eu tenho a taxa de câmbio dólar euro, dólar libra, dólar real, dólar franco suíço. Aí, se eu quiser, por exemplo, a taxa de câmbio euro, franco suíço, eu posso só combinar a taxa de câmbio dólar euro, não, desculpa, a taxa de câmbio... Perdão, desculpa. Eu tenho todas as moedas cotadas em dólar. Aí eu quero a taxa de câmbio euro-franco suíço. Eu posso combinar a taxa de câmbio dólar-euro com a taxa de câmbio dólar-franco suíço para obter a taxa de câmbio euro-franco suíço ou franco suíço-euro, tanto faz. Porque aí, se eu tiver a taxa de câmbio franco suíço-euro, por essa que a gente estava discutindo aqui, a gente teria a taxa de câmbio o recíproco, né? Euro-franco suíço. Tá? Então, eu digo assim, soubemos a taxa de câmbio de cada moeda, diferente do dólar. Com o dólar, então saberemos toda e qualquer taxa de câmbio. Tá? Então, basta você se preocupar assim, olha, se tem, além do dólar, existem N moedas no mundo, basta você conhecer o E1, o E2, o EN. Que isso, cada uma é taxa de câmbio da moeda 1 para o dólar, taxa de câmbio da moeda 2 para o dólar. Suponha que eu quero a taxa de câmbio para da moeda 2 para a moeda 1. Basta você avaliar essa fração aqui, por exemplo. Tá legal? Perguntas? Então, a gente vai parar por aqui. Eu vou interromper a gravação. E se alguém